Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, um dia depois da conversão de São Paulo Apóstolo, celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, que foram dois grandes discípulos de Paulo. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, em que Jesus envia os 72 discípulos. Existe uma longa tradição na Igreja que identifica esses 72 discípulos como sendo, evidentemente, menores do que os apóstolos. Ou seja, os apóstolos eram 12, os 72 discípulos são esses apóstolos, multiplicados. Então, a gente vê aqui esta realidade de que existe uma continuidade entre a organização daquilo que Jesus deixou, dos 12 apóstolos e 72 discípulos, e aquilo que a Igreja terá depois, que é os apóstolos sucedidos pelos bispos e os 72 discípulos com aqueles que são os presbíteros. E é essa interpretação que geralmente se dá a este Evangelho, ou seja, que esses 72 discípulos são como que os precursores daqueles que virão como presbíteros. Mas hoje, na festa de São Timóteo e São Tito, isso aqui adquire uma nova coloração. Por quê? Porque os dois eram bispos, mas eram seguidores dos apóstolos. Então, no que nós temos aqui que olhar exatamente esta ideia de que a finalidade da vida dos bispos é manter, sim, a coluna sólida daquilo que os apóstolos deixaram, uma fé cada vez mais robusta e cada vez mais frutuosa para a vida dos cristãos. Então, veja, o que é a missão de um bispo? Não é? Celebrando São Timóteo e São Tito como bispos. Se vocês forem olhar as duas primeiras leituras, ou seja, a leitura da segunda carta de Timóteo ou a leitura facultativa tirada de Tito, a ênfase da liturgia é exatamente esta de guardar a palavra de Deus e pregar aquilo que foi recebido. Então, o Evangelho, colocado sob esta nova luz, nos diz o quê? Que nós temos uma igreja que é apostólica. Essa igreja apostólica, ela tem seus bispos, e esses bispos têm uma finalidade, que é manter a doutrina dos apóstolos, mesmo que tenham que pagar isto com o derramamento do seu próprio sangue. E quantos bispos derramaram seu sangue e pagaram o preço de se manter fiéis, de não inventar novas doutrinas, mas de seguir as doutrinas de Cristo. E isto, por quê? Porque todo evangelizador, ele deve evangelizar sabendo que está empenhando também a sua vida. Ou seja, ele não está simplesmente levando a notícia como um carteiro que leva uma notícia, mas aquela notícia não lhe diz respeito, aquela notícia não envolve a sua vida. O evangelizador, bispo, padre, diácono, ele precisa entrar como pessoa, em primeira pessoa, e se engajar naquela mensagem que ele está tentando transmitir. O exemplo de São Timóteo e São Tito para nós são luminosos. Dois homens que se entregaram até a última gota de sangue para manter esta verdade do Evangelho que receberam do apóstolo Paulo. Também nós, mesmo se não somos bispos, você que é leigo, eu que sou padre, precisamos nos manter nesta realidade. Quando nós pregamos o Evangelho, seguindo o exemplo luminoso desses dois grandes bispos, Timóteo e Tito, devemos empenhar as nossas vidas. O Evangelho nos ensina isso. Jesus, no Evangelho, quando envia os 72 discípulos, ele não diz, olha, vocês podem ir lá, dar notícia, mas o estilo de vida de vocês não importa. Não. Jesus dá a missão de evangelizar, mas ele lhes ensina também uma forma despojada de viver. Por quê? Porque o evangelizador não evangeliza só com as palavras. Ele também deve entregar a sua vida quando entrega
a palavra da verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.